Olá pessoal, acontecendo aqui está na sede do Governo do Estado de Santa Catarina. Vou conversar com o chefe da Casa Civil, Douglas Borba, que gentilmente nos recebeu para falar um pouco sobre a política de comunicação do governo Moisés e a expectativa que tem o mercado com relação à publicidade do governo do Estado. Obrigado, secretário, chefe da Casa Civil, obrigado por receber o acontecendo aqui. Quem é Douglas Borba? Acho que sou um apaixonado pela causa pública, né? Estou na vida pública já há 10 anos e vivendo um momento diferente de amplitude estadual, acompanhado do governador Carlos Moisés, nessa importante missão de trilhar os novos rumos para o Estado de Santa Catarina e satisfeito até aqui com o que a gente já pôde entregar ao Estado. Pois é, o senhor coordenou a campanha do candidato Carlos Moisés e pilotou as redes sociais. O que o senhor aprendeu e ensinou naquele momento? Primeiro, ainda voltando ao momento do governo, é sempre bom ter vivido o tempo da eleição e fazer agora na prática, junto ao governador, tudo aquilo que foi proposto, né, nos âmbitos das propostas de fato, em todos os debates, em todas as plataformas de campanha. E dizer que durante a campanha foi um momento muito gostoso porque nós sentimos a todo tempo a sociedade muito próxima daquilo que o comandante Moisés representava, a mudança, a alternativa, algo diferente e que de fato está acontecendo no governo nesses 8 meses com um governo extremamente técnico, né? Então a gente na verdade levou para as redes sociais e por tempo de TV que tivemos, sobretudo no segundo turno, a gente levou aquilo que a sociedade queria e acreditava que era o melhor para o nosso estado, né? Então acho que foi um momento ímpar, foi muito bom viver e espero que vivamos novamente. Muito bom. Hoje o senhor compõe a cúpula do governo do Estado, ao lado do governador. Quem mais faz parte dos momentos estratégicos do governo? Nós temos um colegiado bastante grande, né? Nós temos um colegiado de 47 estruturas. A gente trouxe para dentro do colegiado não só a administração pública direta, que são representadas aí pelos 10 secretários de Estado e os outros secretários executivos, mas também toda a administração pública indireta. Então, as empresas públicas, as mais conhecidas, vamos lá, Casan, Celesc, mas outras tantas que existem no Estado, né? As autarquias existentes no Estado e também as fundações fazem parte do primeiro escalão. Então, a gente divide, na verdade, a responsabilidade de bem assessorar o governador do Estado dentro dos 47 gestores de cada unidade. Sim, entendi. E a reforma administrativa impactou positivamente a sociedade catarinense, né? Quais são os resultados que o senhor já pode dizer depois de 8 meses de trabalho nesse sentido? O primeiro resultado prático é de economicidade, sem sombra de dúvidas, né? Nós fizemos num primeiro momento uma projeção de economia de 500 milhões de reais durante os 4 anos, fruto da diminuição de cargos comissionados, cerca de 6 mil cargos existentes, nós baixamos significativamente. 6 mil cargos? Entre cargos comissionados e funções gratificadas, esse era o número, né? Em número absoluto de cargo em comissão, que é o puro, comissionado puro, nós tínhamos 1.400 no nosso estado e hoje nós temos efetivamente, dado real do portal de transparência, pouco mais de 500 cargos comissionados em todo o estado de Santa Catarina, né? Então, assim, o impacto financeiro foi muito grande, mas também a eficiência na entrega do serviço, haja vista que a sobreposição de funções em secretarias que tinham as suas atividades conflituosas umas com as outras ou sobrepostas umas com as outras, a gente teve ali um grande ganho administrativo de dar celeridade às entregas da sociedade e parar de achar dentro do governo o culpado por aquilo que não era entregue, né? Então hoje a gente tem bem determinado dentro do governo quem entrega o que, a função de cada secretaria ou de cada órgão da administração pública indireta, então ninguém mais consegue se esconder dentro da administração pública, o que era de fato algo muito corriqueiro nos outros governos. Transparência em primeiro lugar, né? Sem sombra de dúvida. O senhor é o representante do governo na Assembleia Legislativa. Como é que é conviver lá com 40 deputados, 12 partidos e representante de 295 municípios catarinenses? É muito bom. A gente tem um amplo diálogo, né? Tanto as minhas idas à Assembleia têm sido muito frequentes, as vindas dos deputados aqui na Casa Civil também são frequentes e fruto desse diálogo a gente tem encontrado diversos caminhos para solucionar antigos problemas do Estado de Santa Catarina. Então é um relacionamento muito harmonioso, como deve ser, muito respeitoso, como também deve ser, e eu sou grato à Casa Legislativa e aos 40 deputados pelo relacionamento que nós conseguimos manter nesse início de governo. Que bom. Bom, o senhor coordena 3 áreas nessa reforma administrativa, que é a Casa Militar, a Articulação Nacional e a Comunicação. O senhor podia descrever quais são as funções hoje, depois da reforma, dessas 3 áreas? Na verdade, são secretarias executivas ligadas à Casa Civil, né? A Casa Civil ela tem uma atividade
de assessoramento direto do governador e relacionamento com os órgãos e instituições. Essa basicamente é a atividade da Casa Civil. A gente tem os braços aí que são compostos pelas secretarias executivas, mas que detêm a sua autonomia. Então a Secretaria da Comunicação, com o secretário Ricardo, detém a autonomia para comunicar as ações de governo. A Articulação Nacional, que fica sediada lá em Brasília, com o secretário Diego, faz toda a relação do governo do Estado com o governo federal e com o Congresso Nacional também. E a Secretaria da Casa Militar, a Secretaria Executiva, trata da segurança do governador e de todo o governo, né? Trata da logística do governo, trata também da agenda do governador, enfim. Então, são secretarias executivas que têm o suporte da Casa Civil, mas que detêm a sua autonomia certamente. Muito bom. O senhor disse no início da sua gestão que a comunicação é uma área estratégica para o governo Moisés pelas áreas que ela abrange. Depois da reforma, a SECOM passou a ser SEC. Quais são as funções dessa nova Secretaria Executiva? Olha, o que mudou, né? O que mudou é que a Secretaria de Comunicação, a extinta Secretaria de Comunicação, detinha uma autonomia financeira, orçamentária e também decisória, né? Na verdade, com a reforma, a questão financeira veio para a Casa Civil, a questão orçamentária também, mas a Secretaria de Comunicação permanece com a sua importante missão de relacionar-se com os diversos órgãos de imprensa, de fazer a cobertura daquilo que o governo institucionalmente precisa informar à sociedade, até no seu papel constitucional de transparência. Perfeito. Uma das suas apostas é que a comunicação é um caminho para estreitar relacionamento do governo do Estado com os veículos de comunicação. Isso está acontecendo? Sem dúvida. Está havendo essa aproximação? Sem dúvida. Eu tenho frequentemente estado junto com os proprietários dos veículos de comunicação ou representantes de classe, né? Exemplo da Caert, que estivemos ontem, exemplo da ADI e a Adjori, que estivemos na semana passada. Então a gente tem frequentemente conversado com os veículos de comunicação, estreitado esse relacionamento, até porque ele é um relacionamento de comunicação, passa a ser publicitário, mas também de responsabilidade social. E por isso não há como dissociar o relacionamento entre comunicação e governo, sem falar obrigatoriamente das três áreas. Perfeito. A expectativa da indústria da comunicação é com a licitação da publicidade, como você falou agora, que é do tripé. Como é que está? Qual a expectativa? Vai ter um edital? Já teve um chamamento para subcomissão técnica, mas a publicação do edital com as normas e prazos, tem uma previsão disso? O governo tratou esse assunto com muita responsabilidade. Nós vínhamos de um mesmo edital, nas últimas 3 gestões era exatamente o mesmo edital e que foi inclusive questionado por Tribunal de Contas, foi também fruto de muitos recursos administrativos em licitação, principalmente na última. Então, o que nós fizemos aqui durante o primeiro semestre foi gestar esse processo de licitação para a publicidade dentro do governo, passando pela criada CGE, né, que é o órgão de auditoria interna que recebeu de primeira mão esse edital de licitação formatado pela Secretaria de Comunicação para fazer os ajustes necessários. A partir daí a gente levou com forma preventiva para o Tribunal de Contas fazer a análise também, e lá foram feitos alguns apontamentos e devolvido para o Poder Executivo. Bom. A partir daí nós encaminhamos a Secretaria de Integridade e Governança para saber se estava de acordo com as regras de compliance e de transparência do nosso governo. A partir daí nós encaminhamos então para a Secretaria da Administração, que é quem está responsável por deflagrar o processo licitatório. Nós tivemos na semana passada o chamamento público para compor a comissão de avaliação dessa licitação e a gente pretende até final de setembro colocar na rua o edital de licitação para a contratação das agências de publicidade, para que a gente possa estar apto a contratar e aí eventualmente fazer as campanhas publicitárias que o governo precisa e quer fazer. Provavelmente só para 2020, pelo prazo aí de concorrência, abrir envelope, o trâmite todo, certamente esse ano não sairia nada. A expectativa é que a gente tenha ainda uma grande campanha no final do ano para a Ponte Hercílio Luz, que nós entregaremos aos catarinenses em dezembro. É então, verdade. Se a gente não tiver nenhum contratempo durante o processo licitatório, a gente ainda aproveita a licitação para esse ano. Muito bom. Você poderia adiantar qual é a política do governador Moisés com a publicidade? Qual é o foco dele? Como é que ele pensa em usar? Como é que vocês estão estrategiando, digamos assim, a comunicação? Nós queremos comunicar aquilo que tem que ser comunicado, né? Os bons atos, as boas ações de um governo, as entregas que têm que ser feitas à sociedade, aquilo que a sociedade precisa ter de informação do órgão governamental. Então a regra é comunicar aquilo que precisa ser comunicado.
Ok. Certamente você falou que mudaram bastante itens no edital dos outros para agora. Tem alguma coisa que você pudesse dizer, este é o novo? As agências que se preparem porque nós vamos pegar por aqui? Não tem como a gente fugir da comunicação digital, né? Então é uma inovação desse edital, a gente vem com algumas inovações nesse sentido que se tornarão público na medida da publicação, obviamente do edital, né? Mas a gente entende e valoriza muito a mídia tradicional, se podemos assim dizer, né? Os jornais impressos que têm o seu valor, sobretudo nas regiões mais interioranas, as rádios comunitárias e as rádios no geral, e as mais de 200 rádios existentes em Santa Catarina que têm o seu importante papel, os veículos de televisão que são, sem sombra de dúvida, são os grandes propulsores da comunicação em Santa Catarina. Então nós valorizamos tudo que há nessa chamada mídia tradicional, mas nós não podemos nos virar as costas para um movimento que existe já há quase uma década de rede social e que vem aumentando significativamente, e para um governo que tinha lá na campanha eleitoral 7 segundos de televisão e utilizou e abusou da sistemática de rede social, é impossível que a gente saia dessa plataforma, até porque a gente viu que ela de fato tem impacto dentro da sociedade, então é uma inovação. Sem dúvida. O quanto isso vai ser utilizado em mídia digital ou em mídia tradicional é algo que nós vamos ajustar na medida do andar da carruagem, digamos, né? Mas dedo no pulso. Exatamente, mas a gente abre essa possibilidade pela primeira vez em Santa Catarina da mídia digital. Muito bom. Aqueles 7 segundos era algo parecido com o meu nome é Enéas, mas você usou uma outra frase. Qual que era o comando da comunicação? O comando era: olá, eu sou o comandante Moisés, o candidato do Bolsonaro em Santa Catarina. Perfeito. E era o que tinha para falar naquele momento. Era o que dava. Era o que dava, mas no segundo turno nós tivemos a igualdade de tempo, 5 minutos, e aí as pessoas puderam perceber quem era Carlos Moisés, puderam saber profundamente quais as propostas que estavam sendo gestadas por essa equipe que hoje está junto ao governador aqui no governo do estado, e aí o resultado todos sabem, né? 71% de votos nas urnas. Aliás, a maior votação da história de um governador no estado de Santa Catarina. Bolsonaro, há um mês, eu estive lá em Brasília naquele café da manhã com a imprensa regional, ele agradeceu na frente de todo mundo. Sou muito grato a Santa Catarina, porque foi lá que eu obtive o maior índice de votação. Muito obrigado aos catarinenses, disse isso lá. Bom, para encerrar a nossa conversa, eu queria perguntar a quantidade de lotes. Historicamente eram 23, 25 lotes, um volume parecido com 100 milhões de reais para um ano de dotação, mas com gasto efetivo perto de 50% disso, 60 milhões de despesa. Tem uma previsão do gasto anual e quantidade de lotes? Vai reduzir, vai continuar? Essa é uma surpresa que fica guardada para publicação. Obrigado. Um abraço. Tudo de bom, sucesso para você. Obrigado. Pessoal, obrigado. Um abraço. Era isso aí, até a próxima. Valeu.